A graça e a paz, meus irmãos, amém? Vamos começar mais um culto dos jovens, glória a Deus. Vocês que estão aí fora, vocês podem vir entrando. E você que está em casa, compartilhe o link com seus amigos, com seus familiares. E para todos nós louvarmos, exaltarmos a esse Deus que é todo merecedor, amém? Então vamos começar orando? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pela oportunidade de estar mais uma vez em Tua casa. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós sabemos que nós não somos merecedores de nada, mas obrigada, Jesus, por esse amor tão grande por nós. Obrigada, Pai, por mais uma vez estarmos aqui, nos reunindo, Pai, para aprender mais sobre Ti. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Vocês que estão aqui, vocês podem se levantar. E nós vamos iniciar uma canção que fala: Teu amor não falha, e o amor de Deus não falha. Amém? As palmas. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. E mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Se o mar se enfurecer,
eu sei que me amas. Teu amor não falha, não falha. Teu amor não falha, não falha. Teu amor não falha, não falha, Senhor. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia. Nosso Deus é leão. Ele é leão de Judá. E Ele ruge por nós. E amém? Nas nuvens ele vem, os reis irão se prostrar. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Quem pode impedir, eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Abram os portões, preparem um caminho ao Rei. O Deus que vem salvar, aqui está pra libertar. Quem pode impedir, eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. E os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Quem pode impedir o eterno? Ninguém pode impedir o eterno, então declare: quem pode impedir o eterno? 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 Quem pode impedir Deus sorte? Quem pode impedir Deus sorte? Quem pode impedir Deus sorte? Quem pode impedir? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. E os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará.
Amém. Ele é único e Ele é o único merecedor de toda honra, de toda glória, de toda exaltação. Amém? Então faça dessa canção uma oração. Agradeça a Ele porque Ele é santo, Ele é poderoso e Ele age de uma forma tremenda em nossas vidas. Amém? O Homem de Ferro, ele é um gênio, a gente não pode negar isso, né? Desde o princípio ali da sua história, lá em 1963, lá na revista, né, Tales of Suspense, ele começou a sua história. E a gente percebeu que esse rapaz, que ele é um gênio, ele é um rico, um arrogante, um membro dos Vingadores, acabou ganhando o nosso coração, né? De certa forma. E depois de um tempo, né, a gente começou a ver esse último filme dele, dos Vingadores, a gente percebeu que ele, então, veio ao fim. Ele morreu. Mas segura essa historinha do Homem de Ferro aí, que depois a gente recapitula, tá? Vocês vão entender o porquê que eu tentei colocar aí o Homem de Ferro junto com o tema de hoje. Da mesma forma que nós nos entristecemos vendo uma imagem dessa, uma pessoa que a gente vê constantemente nas nossas casas, a gente vê nos nossos cinemas, né? Uma pessoa tão querida como Tony Stark, morrer, é o mesmo sentimento que, às vezes, né? Pode não ser o mesmo sentimento, mas é igual até a tristeza que as pessoas sentiram no momento ali da crucificação. A gente vê que um grande líder, uma pessoa onde as pessoas elas tinham a razão de viver, ele era o Filho de Deus, ele era tudo, ele era um ídolo, né? E aí de repente, num momento, ele vai lá e morre. Sarinha, ela pregou sobre isso, sobre a crucificação do nosso Senhor Jesus, e esse momento tão trágico, esse momento tão complicado, né, naquele instante. A gente vê a história completa, e a história completa é maravilhosa. Naquele momento, eu fico imaginando, né, os discípulos, como eles ficaram. Eu tentei trazer ali a imagem do Tony Stark, porque é algo que está aqui, né? É um personagem que viveu aqui em nossas casas. Nós abrimos as portas das nossas casas para poder assistir aos filmes dos Vingadores. E é algo próximo, para a gente poder conseguir entender, né? A tristeza. A gente olha, às vezes, para o vídeo que a Sara ela trouxe, e aí a gente, às vezes, está meio acostumado, né? Parece, a gente vê aquelas cenas, beleza, a história é essa. Mas é de trazer algo no nosso coração, sabe? É um momento muito especial. Um momento onde os discípulos, eles de fato sofreram, viram o mestre morrer. Mas o interessante é que no final, Jesus ressuscitou. Vamos abrir nossas Bíblias, lá em Lucas 24, 36 a 53. Lucas 24, 36 a 53. Vamos lá? Eu vou ler aqui de acordo com o nosso telão aqui, tá? Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estava vendo um fantasma. Mas ele disse: por que vocês estão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditaram, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou:
vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante deles. Depois disse: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas. E disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer no terceiro dia e ressuscitar. E que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada e todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. E eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu. Mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Então Jesus os levou para fora da cidade, até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos e o abençoou. Enquanto estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de alegria. E passavam o tempo todo no pátio do templo, louvando a Deus. No começo, não, aí já é João, né? Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pela sua vida em nós. Muito obrigado, Pai, pela sua salvação. Muito obrigado, Senhor, porque no Senhor, Pai, nós temos esperança. No Senhor nós podemos seguir tranquilos, Pai, a nossa vida, porque nós sabemos que pode acontecer qualquer coisa, Pai. No final nós temos, Pai, o Senhor, nós temos a salvação, nós somos justificados, Pai, no Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E assim eu te peço, Pai, fale aos nossos corações essa noite. Em nome de Jesus, amém. Ok, nós respondemos muitas perguntas e também trouxemos muitos assuntos, né, dessa série sobre Jesus. Sara, ela expôs, né, na pregação passada sobre a crucificação de Jesus. Um momento hard, né, um momento muito interessante, porque alguém sofreu, alguém inocente sofreu, mas Ele sofreu em nosso lugar e trouxe a verdadeira alegria aos nossos corações. E isso é maravilhoso, é maravilhoso. Só que a história não acaba aí. E hoje a gente vai descobrir aonde é que a história acaba, né? Nós usamos o livro de Lucas como base para entender muita coisa aqui durante essa série, eu e Sara, né, a série que a gente está expondo aí para vocês. E Lucas escreve no livro, o livro de Lucas, né, o autor, ele fala sobre a vida de Jesus aqui na terra. Se a gente for ver e prestar bem atenção, a gente está falando, quando a gente lê o livro de Lucas, a gente percebe que ele está falando do nascimento de Jesus, né? E logo depois, o início do ministério de Jesus, que foi ali, né, no momento do batismo, né? Depois do batismo, então, ele começou ali seu ministério, e logo depois, todo o seu ministério até a morte. O livro de Lucas, em resumo, é isso daí. Ele fala da caminhada de Jesus desde o princípio até o fim, até a sua morte. Só que, estudando, eu percebi que, na verdade, o livro de Lucas, ele acaba ali, nesse texto que a gente acabou de ver. Só que há uma continuação, há um livro que continua aí. Na verdade, o livro de Lucas, a história que termina em Lucas, que está ali no livro de Lucas, ele persiste em um outro livro, o livro de Atos. E no final acabam sendo duas coletâneas, né? Apenas uma história inteira que foi dividida ali, né, entre antes e depois ali do momento que Jesus subiu ali aos céus. E aí,
a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse momento, né? Mas antes, eu quero, na verdade, definir para vocês o significado da palavra testemunho. A gente vai usar muito essa palavra hoje, então eu achei muito interessante a gente discutir um pouco sobre o que é o testemunho. O testemunho é o que pode ser usado para comprovar a veracidade ou existência de algo. Então, algo que pode ser usado para comprovar se alguma coisa é verdadeira, né? A existência de algo, uma prova, para a gente poder conseguir entender e conseguir andar na mesma linha. É interessante a gente ter isso em nossas mentes. Bem, algo que podemos afirmar sobre o livro de Lucas é que ele dá muita ênfase na questão do batismo e no testemunho. A gente olha para o livro de Lucas, a gente percebe esses dois temas muito nitidamente, né? A questão do batismo de Jesus e o testemunho dele, né? O batismo de Jesus, como a gente discutiu em umas pregações, em uns sermões, né, passados dessa série, o batismo de Jesus é algo histórico, aconteceu ali, pronto, né? É algo que muda a nossa vida. Não é um batismo igual ao nosso. Nosso batismo é totalmente diferente do batismo de Jesus, né? A gente discutiu que o batismo de Jesus é algo pontual, é algo histórico. Referente ao testemunho, por exemplo, Deus após o batismo afirma que Jesus é o seu filho. Então, foi usado para comprovar a veracidade da existência de que Jesus era filho do próprio Deus. O próprio Deus, naquele momento de batismo, rasgou os céus e então veio a pomba sobre Jesus, né? E então o próprio Deus afirmou: esse é o meu filho. Ele afirmou que Jesus era o seu filho. Outro momento no deserto, Jesus é tentado a fazer coisas em benefício próprio, mas o que ele faz? Ele, na verdade, coloca a palavra ali no meio e fala: olha, está escrito, né? Não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito, está escrito. Ele usou a palavra ali para contestar ali Satanás, né? Para ir contra ali a tentação que Satanás estava querendo fazer com ele, né? Já lá na cruz, Jesus ele é tentado pelos líderes religiosos a salvar a ele mesmo. Jesus é tentado pelos líderes religiosos, é tentado pelos soldados romanos, né? E logo depois pelo ladrão da cruz, ele é tentado. E ele simplesmente, né, pega e fala: olha, não. O testemunho ele é maior. O motivo do testemunho, o fato de poder não descer da cruz, né, o fato daquele momento se concretizar, né, é algo mais importante. O testemunho daquele momento. Nós estamos falando sobre o batismo de Jesus e o testemunho de Jesus, mas o batismo e o testemunho de Jesus tem que influenciar a nós e a nossa igreja. Vivemos e revivemos o drama da cruz em um momento muito importante em nossas igrejas. Separamos um momento nos primeiros domingos do mês para relembrar a morte de Jesus, né? A gente separa um momento do mês, né, o primeiro domingo do mês, para poder relembrar desse momento maravilhoso, que é o momento da crucificação. Um momento ímpar, né? Um momento que é maravilhoso para cada um de nós. Então nós revivemos o drama da cruz. O culto tem que ter pelo menos 5 atos importantes. Um dos 5 é ler a palavra, ouvir a palavra, pregar a palavra, expor a palavra, orar a palavra e então também ver a palavra. Nós vemos a palavra, nós podemos ver a palavra como? Nós vemos a palavra quando celebramos a ceia e relembramos o quanto Cristo nos ama. Então, quando nós estamos nesse momento de ceia, esse momento maravilhoso, né? A palavra do Senhor, ela se manifesta ali através ali da ceia, né? Nós podemos ver a palavra do Senhor ali se concretizando através ali da ceia, né? Nesse contexto, somos desafiados a testemunhar sobre Jesus Cristo e a nossa obra.
né? Infelizmente, é muito complicado, né? A gente vê ali o momento de Jesus subindo, e a gente vê que Jesus ele fala para poder eles irem pregar, para eles então anunciar a palavra do Senhor para as outras pessoas, né? Que o Espírito Santo ia ser derramado sobre eles, e então logo depois eles iam estar cheios do poder do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, né? E naquele momento então eles poderiam estar falando do amor de Deus para as pessoas, eles poderiam testificar do amor de Deus para as outras pessoas, né? Mas, infelizmente, parece que existe em nós um conformismo com a situação do mundo. A gente olha para as pessoas no mundo, os nossos amigos, né, de escola, nossos amigos ali que estão na nossa vizinhança. Nós olhamos para essas pessoas e parece que a gente não está nem ligando, né? A gente olha para elas, nós temos o amor de Cristo, nós temos a melhor coisa do mundo, nós temos Deus em nossa vida, mas nós olhamos para o nosso próximo e falamos, tá, deixa ele viver a vida dele, é o jeito que ele quer viver, deixa ele viver a vida dele, eu não vou nem tocar ali no assunto de Jesus, né? Parece que a gente está conformado com como o mundo ele está se comportando, a gente está conformado, e aí nós, né, dizemos que nós estamos cheios do Espírito Santo, nós falamos que nós estamos, né, com o Senhor em nossas vidas, que Deus ele muda a nossa vida, que o Evangelho mudou a nossa vida, mas nós olhamos para o nosso próximo, né, e fica um tanto faz ali. A gente fala, ele está vivendo a vida dele, né? Não vou nem interromper ali, não. Ele está, né? Então a gente acaba se conformando com isso, né? E aí nós dizemos que amamos a Deus, nós dizemos que amamos a nosso irmão, e a gente não fala, não testifica do Senhor para essas pessoas. Testemunhar a palavra de Deus é o desafio mais importante da igreja. Se nada do que eu falar aqui essa noite ficar em suas cabeças, pelo menos essa frase aqui, testemunhar a palavra de Deus, é o desafio mais importante da igreja. A gente tem que testemunhar a palavra do Senhor para as pessoas. Os seus vizinhos, por exemplo, eles olham para você e veem um cristão, eles olham para você e veem alguém que Cristo transformou, ele vê alguém que o Evangelho foi ao encontro dessa pessoa, e ele vê alguém que é totalmente transformado pela palavra do Senhor, ou não? Então no final, testemunhar a palavra de Deus é o desafio mais importante da igreja, tá? E é o desafio que nos coloca de novo no drama do Éden. A mulher não sabia o pacto que Deus tinha feito com Adão, né? Mas Adão testificou para Eva. Adão, ele teve esse trabalho de poder então chegar em Eva e falar, olha, as coisas funcionam desse jeito, Deus ele fez esse pacto com a gente, e é assim que vai funcionar. Então ele testificou de Deus, da palavra de Deus para Eva. Um evidente pecado da igreja está centrado exatamente na sua incapacidade de se submeter à autoridade testemunhal da palavra de Deus. A gente olha para a palavra de Deus, né, e a gente não se submete ao fato de poder testemunhar aquela palavra. Jesus chegou nesse momento e falou bem assim, olha, ide e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu vos tenho ordenado, tudo o que eu vos tenho mandado. Ele ainda afirma que ele vai estar conosco até a consumação dos séculos. Mas ele fala no início, fala, ide, vai, prega, fala, não tenha vergonha. Mas nós costumamos ter uma vergonhinha assim, né? A gente olha para os nossos amigos e fala, cara, o que ele vai pensar de mim? Né? A gente olha para, né? A gente olha para os nossos amigos e a gente vê ali, cara, se eu for falar com ele sobre Jesus, ele não vai nem querer mais falar comigo, sabe? Não, deixa quieto. E a gente mesmo, né, nós mesmos sendo cristãos, vemos, né,
o fato de testemunhar como algo chato, como algo, né? Ah, não, deixa quieto. Quando, na verdade, testemunhar a palavra de Deus é o desafio mais importante da igreja. Lucas sabe que tendemos a nos acomodar, onde queremos ser apenas aquele que vai para a igreja, né? E apenas adquire. A gente quer ser só aquele que fica no banco, né? Que vai ouvir o que o pastor está falando, ouvir o que o Tiago está falando lá, ver se ele vai falar alguma coisa, né? Que vai dar para aproveitar ou não. A gente vai ver lá, vai lá na igreja e vai, né? Poxa, será se tem alguma coisa para mim ali? Ah, eu acho que é fulano que vai pregar. Caramba, não. Hoje não tem nada, não. Sabe, a gente então acaba tendo na nossa mente esse papel de só querer a palavra para nós, só querer o que é anunciado para nós. Nós queremos viver o nosso culto individual, quando na verdade Cristo, Ele abriu isso daí, sabe? Cristo, Ele veio para todas as criaturas. Sabe o que Ele falou aí? Ir de pregar o evangelho a toda a criatura, a todos, sem exceção, sem querer separar os feijões ali, né? É a todos. E a gente tende a querer escolher. A gente quer escolher. E raramente a gente escolhe falar. Isso é um grande problema. Porque a igreja somos nós. Se nós não falarmos, quem é que vai falar? Quem é que vai falar? Às vezes, o seu amigo ele vai se converter com uma palavra que você vai falar para ele, sabe? Às vezes, a gente percebe que, quando adolescentes, pelo menos, né, quando eu vivia ali no tempo de escola, a gente percebia que os adolescentes enfrentavam muitos problemas que, às vezes, né, os pais deles tinham como algo, é besteira. Mas não, para aquele momento ali é sério. Você poderia aproveitar aquele momento então para poder conversar com ele, né? E falar sobre a palavra do Senhor, você não aproveita esses momentos. Sabe qual é a questão? O testemunho, no final, ele é inevitável. Você vai testemunhar, queira ou não queira. Como assim, Tiago? Você vai testemunhar, queira ou não queira, porque você pode testemunhar de forma positiva ou você pode testemunhar de forma negativa. As pessoas podem olhar para você e falar, caraca, é o cara. Eu olho para ele e vejo um negócio diferente, sabe? Eu olho para essa pessoa e já é muito interessante quando as pessoas chegam em nós e perguntam, ei, vem aqui, você é cristão? Aí você, cara, dá até uma alegria no coração, sabe? Você fala, caramba, que legal, eu sou. E a pessoa, pô, parece mesmo, que legal, sabe? Só que aí é algo que a gente pode se perguntar. Olhar para nós mesmos, olhar para a nossa vida e se perguntar. O testemunho que nós estamos testificando, que estamos, né, mostrando, o nosso eu que estamos mostrando para o nosso próximo, está testificando de você de uma forma positiva ou de uma forma negativa? Eles olham para você e olham, ele é crente? Nem acredito. Nem acredito. Como assim? Ou eles olham para você e falam, cara, você é especial, cara, você é diferente. Porque eles veem Cristo em você. Lucas 24, 46 a 53, ali no finalzinho, né, do texto onde a gente viu, fala bem assim, olha, e disse-lhe assim, está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E levou-os para fora até Betânia. E levantando as suas mãos, o abençoou,
E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi levado aos céus, e adorando a ele, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Então, nesse momento, fisicamente falando, Jesus se despede no livro de Lucas, no finalzinho. Se você for dar uma olhada ali em Lucas 24, você vai perceber ali a despedida de Deus, de Jesus, né? Ele sobe aos céus, ergue as mãos e abençoa. Lucas, mas em Atos, Lucas ele nos mostra o ministério celestial de Jesus. É a diferença. No livro de Lucas, é exposta então a vida de Jesus aqui na terra, como ele viveu e tudo mais até a sua morte. Mas quando a gente olha para o livro de Atos, nós vemos então o ministério celestial de Jesus. É a continuação. O que aconteceu? O que Jesus fez na vida daquelas pessoas a ponto de mudar a vida daqueles 12, né? Na verdade 11, né? Lucas nos mostrou as origens de Deus quando ainda estava na terra. Mas Lucas também quer mostrar as origens de Deus enquanto está no céu, no livro de Atos, né? Lucas escreve então, como eu disse, né, essa longa história que está entre Lucas e Atos. Então a gente vai entrar no livro de Atos. Essa foi uma leve introdução, né, para a gente conseguir entender direitinho o livro de Atos, né, e o que ele quer trazer para a gente. Atos 1, tá? Em Atos 1 é a segunda parte do ministério de Jesus, então. O ministério de Jesus glorificado, o ministério de Jesus celestial. Atos 1. Em Atos 1, de 1 a 5, tá? Por enquanto. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções, por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém. Não esperem, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, todo o começo do ministério, né, de Jesus ali você percebe a questão do batismo, né? Engraçado, o Jesus ele começou o seu ministério ali em Lucas. Você percebe que aí ele batizou e começou o seu ministério. Aqui ele está falando sobre o outro batismo, né? Ele fala bem assim: olha, aguarda um pouquinho aí, fica aí, que aí daqui a alguns dias o Espírito Santo vai descer sobre vocês e vocês vão ser batizados no Espírito Santo. Espera um pouquinho aí. Foram cerca de 10 dias, né? Jesus age por meio do Espírito Santo. Quando Jesus ele estava aqui, né, ele fazia aqueles milagres, e aí então ele falava com o Senhor, ele agia, não por ele mesmo, mas ele agia pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Então, nesse momento, quando, né, o Espírito Santo vai ser derramado ali sobre os discípulos, né, e na verdade mais algumas mulheres, existiam algumas outras pessoas lá. Esse Espírito que vai ser derramado neles vai ser para que eles tenham poder de poder fazer os milagres, né, de poder fazer aquilo que Jesus fazia, abençoar a vida das pessoas, sabe, falar do amor de Deus. Então esse momento aí, né, Jesus falou: olha, espera um pouquinho. Então Jesus ele age por meio do Espírito Santo.
No batismo, o Espírito Santo desceu sobre ele, como a gente tinha dito antes. O Espírito Santo sempre fez parte do ministério de Jesus. Não existe uma concorrência. Não existe tipo assim, olha, Jesus agora veio para a terra. Aí ele faz o momento dele e tudo mais. Aí agora o momento de Atos é Jesus, agora é o momento do Espírito Santo de brilhar. Vamos lá. É o momento de Jesus brilhar primeiro, depois do Espírito Santo. Não tem uma concorrência aí. Na verdade, quando Jesus ele estava aqui, ele agia conforme o poder do Espírito Santo. Eles estavam juntos. Tudo o que Jesus fez foi por meio do Espírito Santo. E aí teve um momento que Jesus, por exemplo, né, ele estava fazendo ali seus milagres, e a pessoa falou, isso aí é a obra de Beelzebul. Aí ele fala bem assim, olha, falou sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? E aí a gente às vezes fica meio assim, temeroso, né? Caraca, meu Deus do céu, ó, é como se fosse assim, ó, eu vou falar, se eu falar do Pai, tá tudo certo, não tem problema. Se eu falar do Filho, assim, é mais ou menos, mas tá de boa. Agora não fala do Espírito Santo não, que isso, não, que isso, faz isso não. A gente tem um pensamento errado sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é, na verdade, você não negar aquilo que Jesus fez, negar aquele que Jesus foi, porque quando você nega a Cristo, você nega a obra do Espírito Santo que Jesus, ele agiu no momento em que ele esteve aqui. Quando você nega Jesus, quando você fala Jesus, ele não é nada, Jesus ele foi só mais uma pessoa na história, ou Jesus nem existiu na história, quando você desacredita disso, você então blasfema contra o Espírito Santo. Se o Evangelho é ouvido por você e toca seu coração, você está acreditando em Cristo por intermédio do Espírito Santo. No final, o Espírito Santo ele veio para poder adorar a Deus, para poder apontar para Jesus. Sabe o holofote? Não sei se vocês sabem o que é um holofote. No momento de show, não sei, tem aquela luzinha que fica ali, sabe? Rodeando, a pessoa vai para um lado e vai o holofote. É como se o Espírito Santo fosse aquele holofote, sabe? Ele brilha em Jesus. Ele então aponta para Jesus, mas ele mesmo fica ali, ó, escondido, sabe? É como se fosse isso, como se fosse um holofote, né? O Espírito Santo, ele veio para poder apontar para Jesus, né? Testificar a Jesus significa viver a vida centrada em Jesus. É importante sermos seguidores de Jesus. Não só aqui entre quatro paredes. A gente se acomoda, né? É cômodo. Eu vou viver minha vida pessoal. A gente já separa até minha vida da igreja e minha vida pessoal, né? Aí, beleza. E aí, então, você aí automaticamente até separa, né, as coisas de Deus, e depois aqui eu vou viver, eu vou fazer umas coisas para mim, sabe? E você nem pensa em Deus, nem coloca as coisas diante de Deus, não, eu vou viver as coisas ali para mim. E aí a gente acaba separando tanto isso, que na verdade a gente quando vem para a igreja, a gente coloca as nossas máscaras, e quando a gente sai para poder viver, a gente na verdade tira as nossas máscaras e mostramos realmente quem nós somos. É importante a gente sair dessas quatro paredes aqui. É importante. A coisa principal é testificar do amor de Deus. É importante sermos seguidores de Jesus, não só entre as quatro paredes, mas seguimos Jesus nas nossas escolas, nos nossos trabalhos, nas nossas vidas pessoais, né? O que as pessoas pensam quando olham para nós? É uma pergunta muito complicada de se responder, mas é uma pergunta muito importante, né? O que as pessoas elas olham quando nos veem?
Vamos continuar ali o livro de Atos. A gente vai continuar ali então do Atos 1, do 5, vamos ler o 5 novamente, até o 8. E fala no 5 bem assim, olha, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. João tinha falado sobre isso. Falou, olha, eu estou batizando vocês com água, gente, mas vem alguém que vai batizar vocês com fogo. Vai batizar vocês de uma forma diferente, sabe? E ele estava falando de Jesus. Então os que estavam, no versículo 6, né? Então os que estavam reunidos lhes perguntaram, Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Olha só, para você ver como é que a gente é, né? A gente age assim. Olha só como eles estavam agindo, na verdade. Eles ainda imaginavam que o Messias queria vir, né? Para libertar o seu povo, libertaria eles da escravidão ali, sabe, aqui no mundo. Eles imaginavam como se, a gente às vezes está sendo escravo em tantos locais, a nossa história é tão complicada, Jesus, quando o Senhor vai libertar Israel? Como é que é esse negócio? Eles não sabem, tinha gente ainda que estava meio assim, caramba, qual vai ser o momento, Jesus? Quando na verdade a libertação é espiritual, o reino de Jesus é espiritual. E ele respondeu, né? Eles respondeu, não compete a vocês saber o tempo ou a data que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Então não importa, deixa quieto, essa parte não importa não. E olha o 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então ele fala bem assim, olha, mas se preocupa nesse momento, se preocupa em receber, depois de receber o Espírito Santo, falar do meu amor para as pessoas, distribuir aquilo que vocês aprenderam durante esse tempo comigo. Distribui, fale para as pessoas, vá em toda a Samaria, vá em toda a Judéia, em Jerusalém, né, até os confins da terra, né? Vai, ide, indo. Então, recebemos o poder para sermos testemunha. Recebemos o poder para ser testemunhas. Estamos no mundo para que o mundo saiba que existe um Deus misericordioso, compassivo, de graça e misericórdia. Eu já estou acabando, tá, gente? Nós estamos aqui para sermos holofotes de Jesus. Nós estamos aqui para apenas apontar para Jesus. É interessante que nós nos diminuemos para que Jesus possa crescer. No 9, fala, tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco. Olha só que engraçado, né? Os anjos, eles sempre aparecem para poder fazer o quê? Dar uma mensagem. Eles sempre aparecem, percebe? O anjo apareceu para Maria, falando que queria vir dela o Salvador. O anjo apareceu o pessoal lá do Antigo Testamento, para poder, que vai falando que iria acontecer algo. O anjo, ele sempre aparece para poder anunciar uma mensagem, algo importante, né? E aí então nós vamos ler o 11. E lhes disseram, o que os anjos disseram para esses discípulos, para essas pessoas? Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que entre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então, da mesma forma que eles viram Jesus subindo aos céus, da mesma forma que aconteceu esse momento, um dia Jesus ele voltará. E nós estamos aguardando esse momento. Um momento maravilhoso em que Jesus ele vai buscar o seu povo. Então, desde então,
eles estão seguindo Jesus sem vê-lo. A partir desse momento, nós estamos também seguindo Jesus sem vê-lo. Alguém aí já viu Jesus? Mas quantos seguem a Jesus? É muito louco, né? Ele muda a nossa vida por completo. E nós nunca ouvimos. Desde então nós temos o Espírito Santo conosco. O Espírito Santo que nos aponta a Jesus. O Espírito Santo que nos inunda com seu poder. Que nos capacita. Seguimos Jesus sabendo que estamos debaixo do ministério de Jesus. Não estamos debaixo de algo que é meu. Não é algo, ai Tiago, eu vou falar do amor de Deus, e aí depois eu vou até expor que eu estou falando ali do amor de Deus, porque as pessoas têm que ver, né, que eu estou, falando do amor de Deus, e a glória não é minha, na verdade a glória é de Deus. Falar, testificar do amor de Deus para as pessoas é obra de Deus, é ministério de Jesus. Ele governa o mundo e agora ele governa o mundo e a igreja. Jesus está aqui. A palavra dele nos afirma que ele está aqui. Mas ele morreu, Tiago. Mas ele ressuscitou. Ele vive em nossos corações, ele vive no nosso dia a dia. Nós podemos clamar ao Senhor, nós podemos dizer: o Senhor é santo. Nós não estamos falando palavras ao vento, não estamos falando palavras ao nada, nós estamos falando com o Todo-Poderoso. Ele está no meio da sua igreja e ele é o centro de tudo que há. E para terminar, existem algumas diferenças entre Tony Stark e Jesus. Primeiro a gente expôs Tony Stark, A gente viu que ele é um super-herói. Ele foi um herói. Ele viveu sua vida. A gente cresceu vendo as histórias de Tony Stark. A gente viu, Tony Stark entrou em nossas casas, Tony Stark passou em nossas televisões, sabe? Entrou nas telas dos nossos cinemas. Sabe, ele cativou gerações e gerações. Não é só as criancinhas que viram Tony Stark, mas também os adultos gostaram de Tony Stark. Mas entre Tony Stark e Jesus existem muitas diferenças. Tony é um homem capaz de fazer coisas maravilhosas. Jesus é homem e também é Deus. Jesus Cristo é o dono de todas as coisas que existem e pode fazer o impossível acontecer. É um dos pontos. São 5 pontos. O primeiro ponto é que Jesus, ele é o dono de todas as coisas, ele é homem, mas também ele é Deus, quando na verdade, contrapondo isso, Tony Stark, ele é apenas um homem que faz coisas maravilhosas, é um gênio. Tony é um grande herói, é o segundo ponto, mas nunca existiu de verdade. Tony nunca existiu de verdade. Ele foi uma história inventada. Ele não merece ser louvado, mas Deus é real e está aqui nesse lugar. O terceiro ponto é que Tony Stark lutou contra os que ele achava ser criminosos. Nós somos os que quebraram a lei e nós merecemos a morte. No final, nós somos os criminosos. E o que Jesus fez? Fez como Tony Stark? Não. Ele deu a sua vida em nosso lugar. Tony Stark morreu. Jesus também morreu, mas ressuscitou no terceiro dia e vive entre nós. Jesus também deixou o Espírito Santo para continuar essa jornada conosco. Então, na verdade, quem merece toda adoração é Jesus. A morte de Tony Stark mexeu comigo. Mas a morte de Jesus
deve mexer não apenas no momento, mas toda a nossa vida deve estremecer diante dessa verdade. A sua vida é um testemunho? O que a sua vida testemunha? Jesus é glorificado nas suas ações? Você vive de forma medíocre ou dá o seu melhor para que o nome de Jesus, o nome de Deus seja glorificado? Vamos abaixar nossas cabeças? Santo Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, nós não merecemos, Pai, a Sua morte. Nós não merecemos, Pai, tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós merecemos, Pai, o pior. Nós merecemos o pior. Mas hoje o Senhor, Pai, nós podemos falar que o Senhor morreu por nós e hoje o Senhor tomou os nossos pecados. E hoje nós somos salvos, hoje nós somos libertos. Hoje nós não somos, Pai, os criminosos. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra em nossas vidas, que nós possamos, Pai, sair por aí e falar e testificar do amor de Deus. Que seja uma motivação de nossos corações. Que o Senhor possa abençoar a vida das pessoas, Pai, que estão em nossa volta. Que nós possamos falar do amor de Deus a essas pessoas. Que o Senhor possa ser louvado, Pai, em nosso meio. É isso que eu te peço e te agradeço por tudo. Amém. Amém.